Histórias do caminho, mundos regeneradores, a presença do amor de Deus em tudo. Estamos vivendo momentos de grandes tribulações, muitas dificuldades que põem à prova até mesmo a nossa fé. A inversão de valores, distopias de toda a ordem, são grandes e graves sinais de finalização de um tempo, com relação ao entendimento de como se viver a vida, e a chegada de outro tempo com mais harmonia e dignidade humana. Até que tudo se estabeleça, o choque profundo de ideias faz levantar a turba apaixonada que insiste em viver os prazeres efêmeros até a última oportunidade. As diferenças entre as escolhas de cada qual fica mais evidente, e a forma que a sociedade se mostra, descortina-se o véu, deixando-nos vis-a-vis com os insucessos desta sociedade, que quando se segue sem Jesus, não encontra satisfação nem tão pouco equilíbrio. São momentos reais e vivos de seguirmos a porta estreita, pois pouco a pouco as escolhas que seguem o caminho luminoso do nosso amado Mestre, se mostra a melhor escolha. É necessário começar para entender, não se deixar permitir arrastar, para compreender, que de fato com equilíbrio vale a pena viver. Obrigado por nos sustentar nesses dias, Jesus. Condições do planeta. Perguntas do público geral para o venerando apóstolo do amor e da mediunidade Francisco Cândido Xavier, que respondeu a todos sob a orientação do inolvidável benfeitor Emmanuel. 1. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Resposta: e através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe, a cada um, longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este o caminho. 2. Pergunta: qual a classificação do planeta Terra na hierarquia universal? É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Resposta: planeta de prova e expiação. Segundo Allan Kardec, a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração, de reequilíbrio, de felicidade. Encontramo-nos em processo de evolução. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência aproxima-se do bruto, mas não deixa de pertencer ao reino nominal. Isento dela, elevar-se-á à sua verdadeira destinação, ou seja, a de espírito puro. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Evolução. Seguimos com as respostas do benfeitor Emmanuel através do venerando irmão e amigo Francisco Cândido Xavier. 1. Pergunta: por que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? Resposta: o homem atual vive deslumbrado com os bens materiais, que são colocados à sua disposição pela tecnologia que avança a cada dia através de uma propaganda que insiste em colocá-los como caminho da felicidade. Porém, quando os adquirimos, não compramos a solução para os verdadeiros problemas da alma, que são as frustrações, as angústias, a solidão e tantos outros. Entretanto, espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem com sua inteligência e seu trabalho já criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual, é fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos, enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. 2. Pergunta: seria o esclarecimento diferente de evolução espiritual? Se for, como manter-se equilibrado, uma vez que os nossos erros tornam-se muito mais claros em nossas mentes? Resposta: e sim, o esclarecimento é diferente de evolução porque conduz à evolução espiritual. Quando se tem de percorrer uma estrada longa e cheia de pedregulhos, isto não se torna mais fácil quando esta estrada está iluminada. Contudo, o trajeto se torna mais curto ou menos cansativo porque o viajante consegue enxergar o final da estrada? O esclarecimento apenas nos mostra a direção correta a tomar, mas não poupa a caminhada para se chegar ao objetivo final, que é a perfeição. Assim, para manter-se equilibrado, basta persistir no caminho iluminado, mesmo que os pedregulhos, às vezes,
firam nossos pés. Se resistirmos à tentação de buscarmos atalhos na escuridão, porque as pedras no caminho estejam nos parecendo muito grandes, estaremos adquirindo o aprendizado que, no final do caminho, terá nos proporcionado a evolução espiritual. Não devemos temer nossos erros, eles são janelas a nos indicarem o caminho a seguir. Seria impossível vencê-los, se não os identificássemos tais quais são, nem maiores, nem menores. 3. Pergunta: e a doutrina espírita busca o amor no seu mais amplo sentido? As sucessivas encarnações ocorrem para evoluir o espírito até o amor maior. Será que para pagar, ou evoluir, é necessário que um espírito seja encarnado numa pessoa que vive na miséria absoluta, como em Biafra, etc.? Resposta: se um espírito reencarna em condições aparentemente desfavoráveis é porque obteve o merecimento para tanto. Isto porque, se ele solicita uma oportunidade de resgate de uma dívida do passado, esta oportunidade só lhe é dada quando ele demonstra possuir todos os instrumentos para vencer os obstáculos com os quais deva se deparar nesta nova existência. Se ele falha, foi porque optou por não usar as qualidades que tem, preferindo manter-se na mesma atitude de encarnações anteriores. Por outro lado, pode-se interpretar o reencarne em condições desfavoráveis também como uma missão, onde o espírito vem preparado para suplantar dificuldades e beneficiar a todos os que o circundam. É o caso dos grandes descobridores de curas na medicina, de grandes inventores, etc. O principal é que a humanidade, em geral, se desenvolve quando surgem problemas que a obrigam a buscar soluções novas. É preciso lembrar, no entanto, que os problemas só são vencidos quando lhes damos a devida proporção. 4. Pergunta: o desenvolvimento espiritual está apenas relacionado com a atual vida do espírito encarnado ou se junta às experiências anteriores, outras encarnações? Resposta: o estágio de desenvolvimento espiritual do ser não se relaciona com as ações presentes, mas profundamente reflete as vidas anteriores. Entretanto, o mais importante é que se continue trabalhando na seara do bem, a fim de que as reencarnações futuras se processem dentro de padrões de moral sempre mais elevados. 5. Pergunta: o que poderá acontecer ao espírito que após várias encarnações não consegue se tornar um bom espírito? Resposta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui por força das sucessivas reencarnações, e as mudanças morais e intelectuais se estabelecem pouco a pouco. Nessas condições, o homem, utilizando-se da liberdade de escolha, processa sua evolução ao longo dos tempos, pois, como nos dizem os espíritos, somos todos por Deus criados já predestinados a nos tornarmos um dia espíritos puros. 6. Pergunta: e é necessário para o espírito atingir o grau máximo de evolução espiritual, aprender todos os conceitos do conhecimento terreno, como os da física, da química, da antropologia e outros? Resposta: e em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Respondem os espíritos: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Logo, cada espírito tem necessidade de experimentação no conhecimento da inteligência, procurando por si mesmo enfatizar o imperativo do próprio aperfeiçoamento no campo moral. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Prova e expiação. 1. Pergunta: como aceitar que uma pessoa portadora de lepra ou leucemia tenha essas doenças por merecimento? Resposta: no dia a dia, o vocábulo merecimento é utilizado de forma jocosa ou depreciativa. É comum ouvir-se: ela tem um marido que merece. Na visão espírita, o termo merecimento representa uma atenuante de nossas penas ou expiações, ou mesmo de nossos sofrimentos. As doenças mencionadas são provas que nós mesmos escolhemos, ainda no plano espiritual, com o intuito de quitarmos nossos débitos. 2. Pergunta: segundo um dos membros desta mesa, cada um vem para ser rico ou pobre. Então, como se explica o que Jesus disse? É mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico. Resposta: e geralmente, quando uma pessoa nasce rica é porque escolheu esta prova para colocar a sua força de vontade e fé acima de qualquer interesse material.
Como o espírito na erraticidade se sente capaz de cumprir tal compromisso, ou seja, de ser rico para bem empregar a riqueza e, no entanto, quando encarnado fica fascinado com as facilidades e o poder material que a riqueza proporciona, ele acaba por falhar em seus propósitos. Daí a afirmação de Jesus: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. 3. Pergunta: por que existem pessoas aleijadas, outras miseráveis e outras ricas? Deus quer essas diferenças? Resposta: todos os pontos citados são efeitos que deverão ter uma causa, e se considerarmos que Deus é bom e justo, justa portanto há de ser esta causa. Quando uma pessoa nasce com defeito físico, geralmente o órgão afetado já foi causa de sua falência espiritual, ou seja, deve tê-lo utilizado mal. Assim, poderá voltar com aquele mesmo órgão lesado para expiar as faltas cometidas, é a lei de causa e efeito. Se uns nascem ricos e outros pobres, o objetivo é para ver o desempenho da pessoa numa e noutra condição. E, assim, vamos sendo testados através das diversas encarnações e crescendo espiritualmente para que cresçamos com as nossas próprias experiências. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Ação e reação. Pergunta: o que acontece com uma pessoa que tem sua vida tirada por outra? É possível esse espírito se tornar obsessor? Resposta: se essa pessoa, que teve sua vida tirada por outra, deverá encontrar auxílio no mundo dos espíritos, assim como outras que tenham desencarnado por razões diversas, e seguir normalmente sua existência espiritual. Entretanto, se não compreender e aceitar sua condição e forma pela qual deixou a vida do plano dos encarnados, terá necessariamente que responder por essa situação. Não perdoando seu algoz e se envolvendo em pensamentos de baixo teor, atrairá outros espíritos inferiores que certamente lhe incutirão na mente sentimentos de vingança, podendo assim tornar-se obsessora daquela que lhe retirou do mundo material. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Missão. 1. Pergunta: e espíritos de esfera superior, quando encarnados na Terra, têm consciência da sua missão? Resposta: Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 570, se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? A resposta vem direta: não. Muitos aqui são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Mais adiante, na questão 576, se aqueles que são incumbidos de uma importante missão dela têm conhecimento. Os espíritos lhes responderam que algumas vezes, assim é, quase sempre, porém, ignoram. Portanto, podemos dizer que a consciência perfeita das missões dos espíritos superiores nem sempre é plena, porém, lhes é possível tê-la. 2. Pergunta: o que é mais nobre, renunciar a uma grande missão por um amor ou abdicar de um grande amor por uma grande missão? Como saber entre o destino e o livre-arbítrio para não nos desviarmos de nossa missão? Resposta: e através do discernimento saberemos fazer nossa escolha. Todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com nossa condição evolutiva. Seguindo nossa intuição, que na maioria das vezes são orientações dos amigos espirituais, saberemos fazer esta distinção. O estudo constante da doutrina, somada à prática do bem, por certo nos indicarão o caminho, sem que nos desviemos de nossa missão. 3. Pergunta: o que se pode dizer sobre os artistas em geral? É verdade que são diferentes e quando desencarnam vão direto para o terceiro plano? Sua missão é sublime ou de resgate? Resposta: os artistas, como os gênios, possuem um desenvolvimento acentuado em um ou mais ramos do conhecimento. Contudo, como é imperativo, só galgarão as esferas superiores quando seu nível moral tiver se elevado o bastante para se comunicar com esferas superiores. Muitos artistas ainda são presas do egoísmo, inveja, orgulho e outros sentimentos inferiores durante a maior parte do tempo. E, segundo suas ações, poderão também passar por reencarnações de resgate, como foi o exemplo de Michelangelo, reencarnado como o Aleijadinho. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1866, mês outubro. Instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade.
Paris, abril de 1866. Médiuns e senhores M.T. em sonambulismo. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, por isto não vos dizemos mais, como outrora. Os tempos estão próximos. Agora dizemos: os tempos estão chegados. Por estas palavras não entendais um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhum desabamento geral. Convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e ainda se produzem, pois se devem à sua constituição, mas não são sinais dos tempos. Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se realiza neste momento, como reconhecereis mais tarde. Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras, cujo espírito, e não a letra, deve ser apreendido. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria e é porque os comentadores se apegaram à letra que se confundiram. Faltou-lhes a chave para que compreendessem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar-vos. De agora em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão perturbadas. Assim, não vereis milagres nem prodígios, nem nada de sobrenatural, no sentido vulgar ligado a estas palavras. Não olheis para o céu a fim de aí buscar sinais precursores, pois não os vereis, e aqueles que vô-los anunciam vos enganarão, mas olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os encontrareis. Não sentis um vento que sopra na terra e agita todos os espíritos? O mundo está à espera e como que tomado por um vago pressentimento à aproximação da tempestade. Não acrediteis, entretanto, no fim do mundo material, a Terra progrediu desde a sua transformação, ela deve continuar progredindo, e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação, e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Tudo acabará para ele com a geração que se vai e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a tornar-se um dia um mundo feliz, e nela habitar será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem aí deve suceder o do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração se realiza neste momento, entre os que habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que não são tocados pelo bem, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque aí trariam novamente a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão expiar seu endurecimento nos mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, e terão por missão promover o progresso desses mundos. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, já o dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova sucederá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com uma única diferença, mas essa diferença é capital, e uma parte dos espíritos que aí encarnavam não mais encarnarão. Numa criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e votado ao mal que ali encarnaria, será um espírito mais adiantado e dedicado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados em ponto intermediário, vós assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada um já está marcado no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e pontos de vista diametralmente opostos.
pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, que deve estabelecer a era de progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados, para começar, a revolta contra Deus pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade, depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim a predominância do apego a tudo que é material. São esses os vícios de que a terra deve ser expurgada pelo afastamento dos que recusam emendar. Porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sofrerão sempre com o seu contato. A terra deles ficará livre e os homens marcharão sem entraves para o futuro melhor, que lhes está reservado aqui embaixo, como prêmio aos seus esforços e à sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por essa emigração de espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão, porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo, neles a casca era pior que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de maneira completamente diferente do que quando vivos, do que tendes numerosos exemplos. Nisto são ajudados pelos espíritos benevolentes que por eles se interessam e que se esforçam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre vivos e mortos. Aqueles poderão, pois, voltar, com o que serão felizes, pois isto será uma recompensa. Que importa o que tiverem sido ou feito, se estão animados de melhores sentimentos? Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, eles serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Não haverá, assim, exclusão definitiva senão para os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos à voz do bem e da razão. Mas esses mesmos não estão votados a uma inferioridade perpétua, e dia virá em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos à luz. Orai, pois, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda há tempo, pois aproxima-se o dia da expiação. Infelizmente, a maioria deles, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles próprios correrão para sua perda, darão impulso à destruição, que gerará uma multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão a chegada da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que antes da morte serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isto realizar-se-á pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que em nada sejam derrogadas as leis da natureza. Contudo, através da nuvem sombria que vos envolve e em cujo seio ruge a tempestade, observai que já surgem os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança os seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos se estendem as mãos. A barbárie adquire hábitos familiares ao contato da civilização, os preconceitos de raça e de seita, que fizeram correr rios de sangue, se extinguem, o fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto a liberdade de consciência penetra os costumes e torna-se um direito. Por toda parte fermentam as ideias, vê-se o mal e experimentam-se os remédios, mas muitos andam sem bússola e se tresmalham nas utopias. O mundo está num imenso trabalho de parto que durará um século. Nesse trabalho, ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para um objetivo: o da unidade e da uniformidade que predispõe à fraternização. São ainda sinais dos tempos. Mas,
enquanto os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá levantar-se, porque então a nova geração estará em toda a sua força. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século XVIII, sob certos pontos de vista, quanto a do século XX será diferente da do XIX, sob outros pontos de vista. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ela se opõem: a incredulidade e o fanatismo. Ele dá uma fé sólida e esclarecida. Ele desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração, e é por isso que ele é inato e existe em estado de intuição no coração de seus representantes. A era nova vê-lo-á, pois, crescer e prosperar pela própria força das coisas. Ele constituirá a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Mas, daqui até lá, quantas lutas terá ainda que sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo que, coisa bizarra, se dão as mãos para abatê-lo. Eles pressentem o seu futuro e a sua própria ruína, por isso o temem, pois já o vêem plantar sobre as ruínas do velho mundo egoísta, a bandeira que deve unir todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação, leem sua própria condenação, porque é o símbolo da nova aliança fraterna proclamada pelo Cristo. Ela se lhes mostra como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, eles deveriam bendizer essa máxima, porque ela os resguarda de todas as represálias daqueles que eles perseguem. Mas não, uma força cega os constrange a rejeitar a única coisa que poderia salvá-los. O que poderão eles contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, não duvideis, porque ele está nas leis da natureza, e é, por isto mesmo, imperecível. Vede por intermédio de que multidão de meios a ideia se expande e penetra em toda a parte. Crede, mesmo, que esses meios não são fortuitos, mas providenciais, pois aquilo que à primeira vista parece que deveria prejudicá-lo é precisamente o que propicia a sua propagação. Em breve ele verá surgirem campeões altamente situados entre os homens mais considerados e mais acreditados, que o apoiarão com a autoridade de seu nome e de seu exemplo, e imporão silêncio aos seus detratores, porque esses não ousarão tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e mostrar-se-ão quando chegar o momento propício. Até lá, é útil que se mantenham à distância. Em breve também vereis as artes aí aurirem ideias, como numa fonte fecunda, e traduzirem seus pensamentos e os horizontes que descobrem, através da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já vos foi dito que haveria um dia uma arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã, e é uma grande verdade, porque os maiores gênios nele se inspirarão. Em breve vereis os seus primeiros esboços, e mais tarde ele ocupará o lugar que lhe cabe. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Não temais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem desânimo e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes, e do qual vos deveis tornar dignos pela vossa coragem, perseverança e devotamento. Felizes os que sucumbirem nesta luta contra a força. Mas, no mundo dos espíritos, a vergonha será para os que sucumbirem pela fraqueza ou pela pusilanimidade. Aliás, as lutas são necessárias para fortalecer a alma, o contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito deixar-se-ia arrastar por uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Observações. Primeira maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, como se vê, é toda moral e em nada se afasta das leis da natureza. Por quê, então, os incrédulos rejeitam essas ideias, se elas nada têm de sobrenatural?
é que, segundo eles, a lei de vitalidade cessa com a morte do corpo, ao passo que para nós ela prossegue sem interrupção, eles restringem sua ação e nós a estendemos. Eis porque dizemos que os fenômenos da vida espiritual não saem das leis da natureza. Para eles o sobrenatural começa onde acaba a apreciação pelos sentidos. Segunda, quer os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde que eles tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam assim duas categorias, conforme suas disposições naturais, e a dos espíritos retardatários que partem e a dos espíritos progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, na razão do estado da categoria que tiver a preponderância. Para simplificar a questão, seja dado um povo, num grau qualquer de adiantamento, composto de 20 milhões de almas, por exemplo. Sendo a renovação dos espíritos feita na mesma proporção das extinções, isoladas ou em massa, necessariamente houve um momento em que a geração dos espíritos retardatários ultrapassava em número a dos espíritos progressistas que eram apenas raros representantes sem influência, e cujos esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressistas seriam neutralizadas. Ora, partindo uns e chegando outros, após um dado tempo, as duas forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-chegados são maioria e sua influência torna-se preponderante, embora ainda entravada pela dos primeiros, estes, continuando a diminuir enquanto os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então um momento em que a influência da nova geração será exclusiva. Nós assistimos a essa transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que tentam implantar-se. Umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Se examinarmos o estado atual do mundo, reconheceremos que, tomada em conjunto, a humanidade terrena ainda está longe do ponto intermediário em que as forças se equilibrarão. Que os povos, considerados isoladamente, estão a uma grande distância uns dos outros, nessa escada, que alguns atingiram esse ponto, mas nenhum ainda o ultrapassou. Aliás, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração, e uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com mais rapidez, porquanto uma porção de circunstâncias virão aplaná-lo. Assim se realiza a transformação da humanidade. Sem a emigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários que não devem voltar, ou que não devem voltar senão depois de se haverem melhorado, a humanidade terrena nem por isto ficará indefinidamente estacionária, porque os espíritos mais atrasados por sua vez progridem, mas teriam sido necessários séculos, talvez milhares de anos, para atingir o resultado que meio século bastará para realizar. Uma comparação vulgar dará a compreender ainda melhor o que ocorre em tal circunstância. Suponhamos um regimento composto, em sua grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Eles provocarão incessantes desordens que a severidade da lei penal muitas vezes terá dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque são mais numerosos, eles se sustentam, encorajam-se e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência, seus conselhos são desprezados, eles são escarnecidos e maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. Não é esta a imagem da sociedade atual? Suponhamos que tais homens sejam retirados do regimento, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, e substituídos por número igual de bons soldados, mesmo pelos que tiverem sido expulsos mais que se tenham corrigido. Ao cabo de algum tempo teremos ainda o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem nele terá substituído a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não têm como objetivo apenas ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das mais influências, e de imprimir maior ascendente às ideias novas. É porque muitos, malgrado suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de se retemperar numa fonte mais pura. Se tivessem ficado no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e sua maneira de ver as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos basta para lhes abrir os olhos, porque aí veem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, assim,
voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Por sua vez, encontrarão as coisas mudadas e serão submetidos ao ascendente do novo meio onde nascerem. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, absolutamente não necessita de uma renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais, e essa modificação se opera na intimidade de todos aqueles que a isto estejam predispostos, quando subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que vêm não são sempre outros espíritos, mas muitas vezes os mesmos espíritos, pensando e sentindo diversamente. Quando essa transformação para melhor é isolada e individual, ela passa despercebida, e não tem influência ostensiva no mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, e porque então, conforme as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça poderão ser profundamente modificadas. É o que notamos quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam populações. Os flagelos destruidores destroem o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, em consequência, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento, e que deve determinar o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar o surgimento dos novos germes. São as folhas de outono que caem, e às quais sucederão novas folhas, cheias de vida, pois a humanidade tem as suas estações, assim como os indivíduos têm as suas faixas etárias. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pela ventania, mas para renascer mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele, elas aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte destrói apenas o envoltório, eles não têm as mesmas consequências e não causam o menor pavor, porque ele compreende o seu objetivo e sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que isoladamente, porque, de um ou de outro modo, é preciso lá chegar. Os incrédulos rirão destas coisas e as tratarão como quimeras. Mas, digam o que disserem, não escaparão à lei comum. Eles cairão como os outros, quando chegar a sua vez, e então, o que lhes acontecerá? Nada, dizem eles, entretanto, a despeito de si mesmos, um dia eles serão forçados a abrir os olhos. Sobras da alma. Davi é uma das esculturas mais famosas do autor renascentista Michelangelo. O trabalho, uma estátua de mármore que mede 5 metros e 17 centímetros de altura, retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras desse período da história das artes. A escultura imponente se encontra em Florença, Itália, cidade que, originalmente, encomendou a obra. Michelangelo levou 3 anos para concluí-la, em 1504. É fascinante perceber a habilidade dos grandes artistas, conseguindo enxergar numa grande pedra uma bela escultura. Um deles, certa feita, relatou que ficou a fitar um grande bloco de mármore por horas e horas, até visualizar a estátua ali dentro. Depois, segundo contou, bastou tirar as sobras, desbastando a pedra, para que surgisse a escultura perfeita. Inspirados na sabedoria dos grandes mestres, podemos levar esse entendimento para nossas vidas. Imaginando que nossa alma é nossa grande obra, a grande escultura que precisamos aformosear, entenderemos que a técnica desses artistas é genial. Primeiro, a análise demorada. Olhar para dentro da alma, conhecê-la. Penetrar em sua intimidade buscando encontrar-se. É o conhecimento de si mesmo, a chave de todo progresso moral. A grande viagem para dentro do espírito, procurando lá o que precisa de reforma, de melhoria. Quais as nossas maiores imperfeições, nossas dificuldades? E quais também nossas habilidades, nossos potenciais? Estabelecendo o que precisa ser retirado, encontrando as sobras da rocha do espírito, começamos então o trabalho de esculpir a alma. Retirar tudo que não é essencial, que não é nosso, que não faz parte da construção da nossa felicidade.
Remover os vícios, as mágoas, os grandes e pequenos ódios que fomos guardando ao longo das eras. Retirarmos a poluição mental, os pensamentos de inveja, ciúme e revolta. Removermos a tristeza e a depressão que já nos fizeram tão mal, que já nos fizeram desistir tantas vezes, soltando o cinzel das mãos por alguns momentos. Alguns blocos podem ficar sem o trabalho do escultor por um longo período, mas acabam por não resistir à ação do tempo, e voltam a pedir que o escultor continue. O processo pode ser doloroso, incômodo, assim como as investidas do artista, com suas ferramentas, contra o mármore. As primeiras ações são as mais doloridas, pois o bloco ainda está intocado em várias partes. Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando, e isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma, nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância, e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra. Comentários finais. Ante o Cristo Consolador. Nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço, se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação, contudo que adiantarão teus acertos, se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções, entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito, nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo, na construção da terra melhor? É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da escada evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos, e, sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Plantão de respostas, pelo Espírito Emmanuel, modalidade entrevistas, pelo médium Francisco Cândido Xavier, capítulos, 02 Ação e Reação, 09 Condições do Planeta, 21 Evolução, 32 Missão, 35 Prova e Expiação. Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos ano 1866, mês outubro. Instruções dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. Redação do Momento Espírita. Em 9 de setembro de 2014. Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 02, Ante o Cristo Consolador.